Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Micael Pereira e vou te ensinar hoje tudo, absolutamente tudo sobre bloco de ordens. Você não vai precisar ver mais nenhum vídeo depois dessa aula aqui, que está extremamente completa, explicando passo a passo detalhadamente sobre bloco de ordens. E vamos lá para a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os blocos de ordens, antes de sequer nós identificarmos. Essa ferramenta é uma ferramenta muito boa no mercado, porque ela tem uma psicologia por trás, ou seja, uma forma de atuação do mercado. Para que serve os blocos de ordem? Se a gente for traduzir o literal, né, do order block, a gente estaria falando de bloqueios de ordens, ou seja, travas para o preço. Regiões onde o mercado cria travas a fim de interromper o percurso do preço, seja por determinado momento, curto prazo, ou por um longo período, que seria aí o longo prazo, né? Então, o bloco de ordem ele surge com a ideia de travar o preço, de segurar o preço. E essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E para o futuro vocês vão entender o porquê, ok? Então a primeira ideia que a gente tem que ter é: blocos de ordem servem para travar o preço, para que o mercado não ande de forma completamente irregular, ou seja, fique caindo e subindo sem parar. Então o mercado cria zonas. Essas zonas são zonas de trava. A gente pode identificar, e mais para frente a gente vai ver, que funciona muito semelhante a uma ideia de suporte e resistência. Uma região onde o preço tende a subir, uma região onde o preço tende a cair. Isso é só para nossa compreensão, ok? Não é como suporte e resistência. É só para que a gente tenha um gatilho mental de entender que é uma região ou de compra ou de venda. Basicamente, essa é a ideia. Existem três formas de você identificar o bloco de ordens. Ou seja, ele vai aparecer de três formas. A forma muito conhecida, que é popular, é essa aqui, que é o último candle de alta ou de baixa antes de um movimento contrário. Então, o último candle de baixa antes de o mercado romper com o movimento de alta. Ou o último candle de alta antes de o mercado romper com o candle de baixa. Esse é comum, muitas pessoas conhecem, é muito propagado. Só que isso não está errado, ok? Porém, é somente a ponta do iceberg. É somente uma das formas de identificar o bloco de ordens de uma forma muito simplória, eu diria. Nós temos, totalizando aí, três formas de identificar o bloco de ordens. A primeira das formas que eu quero falar é a consolidação, ok? Não importa a região, tá, que está, inclusive, por isso eu coloquei o nome de consolidação e não de acumulação ou distribuição, para que não tenha aspecto nenhum em relação a topo ou fundo, enfim. A consolidação de mercado. O mercado consolidou, ele está formando um bloco de ordens, ou seja, uma zona onde o preço está sendo pausado, onde o preço está travado. Isso aqui é um bloco de ordens. E como que eu vou saber se é um bloco de ordem de compra ou de venda? A partir do rompimento. Quando o mercado fizer um rompimento para um dos lados, e rompimento com corpo, ok? Sem pavio, com corpo, não sem pavio, mas não pavio somente. Rompimento com corpo. Rompeu com o corpo para cima da acumulação, eu tenho um bloco de ordens comprador. Rompeu com o corpo para baixo da acumulação, eu tenho um bloco de ordens vendedor. Obviamente, nós queremos entender o seguinte: se o mercado está em topo, a maior probabilidade, se for de correção, por exemplo, para uma queda, você quer ver consolidações sendo rompidas para baixo, para que valide um bloco vendedor. E aí a gente entende aí a lógica da questão de onde as coisas estão aparecendo. Isso é um ponto muito importante, mas que é uma coisa para a gente conversar em outras aulas. A segunda forma de identificar o bloco de ordens é um sequencial de candles. Ou seja, se eu tenho candles negativos em sequência, e esses candles negativos em sequência são rompidos por candles positivos em sequência, todos esses candles negativos aqui, ó, juntos, eles formam um bloco de ordens. Uma coisa que vocês vão ver é que eu marco pelo corpo, ok? Dos candles. Eu ignoro o pavio, marco somente pelo corpo para aumentar ali o range de precisão que eu vou ter em relação às negociações. Então a primeira coisa é essa: identificar sequenciais de candles que sejam rompidos também por sequenciais de candles. Aqui é muito importante o seguinte: não importa a quantidade, a partir de 2 temos a sequência. Então se tiver 2 candles negativos e for rompido por 2, 3, 4, 5 candles positivos, enfim, não importa a quantidade, você tem um bloco de ordens a partir desse primeiro carinha aqui, ok? Você já vai ter um bloco de ordens e a gente vai ver a forma de atuação um pouco mais para frente. Então, pô, tem 3 candles negativos e for rompido por 2 positivos, é válido. Por 4 positivo, enfim,
que não pode acontecer é a alternação ser rompida, por exemplo, um candle positivo e aqui tem um negativo e outro positivo. Aí não vale, ok? Aí você não tem essa formação de sequencial de candles. E vamos para a terceira, que é o último candle de alta ou de baixa. Quando o último candle de alta ou de baixa, então pensa que o preço está vindo em queda, o último candle de baixa é rompido e não precisa ser engolfo, tá? Esquece essa ideia de, tem que engolfar e ter 2 vezes o tamanho do corpo do candle negativo ou do positivo, enfim. Lorota, esquece isso aí. Não precisa disso. O candle precisa ser rompido. Na próxima vela? Não. Na seguinte, não. Ele precisa ser rompido. Vocês vão ver exemplos disso aqui. Ser rompido independente do tempo. Se ele for rompido, fechar corpo, acima dele aqui, você tem um bloco de ordens, ok? Vamos ver isso mais pra frente. A mesma ideia ao contrário. O preço está subindo, tá, pá. Rompe o último candle positivo. Você tem aqui nesse range um bloco de ordens, ok? Que aqui você quer ver o preço retornando nessa região no futuro para te dar gatilhos de entrada, ou isso aqui já ser o seu gatilho de entrada. Enfim, vamos dar uma avançada agora e mostrar exemplos no gráfico. Eu separei o gráfico do GBP/USD para a gente trazer exemplos aqui de como identificar esses blocos de ordens, beleza? A primeira coisa que eu quero aqui, ó, é sobre a acumulação. Isso aqui você vai ter que treinar muito seus olhos para enxergar essa ideia, ok? Porque a consolidação de mercado ela vai estar aparecendo em todo instante. Você vai ter que treinar seus olhos para identificar essas consolidações. Eu identifiquei essa consolidação aqui, ó. Estou no tempo gráfico de 1 hora, tá? No GBP/USD. E aqui você tem uma consolidação, ó, de mercado. Essa consolidação foi responsável por levar o preço a romper novos topos, né? A fazer rompimento de estrutura. E você pode ver que no futuro, ó, o mercado retornou nessa região para buscar continuar sua alta. Inclusive, foi buscar novamente no futuro, ok? A região ela não é excluída. O bloco ele não vai ser excluído até que de fato seja rompido. Então, se aqui é um bloco, até o futuro ali ele vai ser um bloco. Você pode ver como o mercado sustenta um toque, 2 toques, e o preço continua a subir, ó, continua a desenvolver movimento de alta, ok? Então essa é a ideia. O preço voltou na região de uma acumulação, você vai querer buscar por compras, então. Aqui você estaria buscando por compras, aqui você estaria também buscando por compras, ok? Show? Aqui é bem simples a identificação, marcou a acumulação, arrasta para frente e aguarda que o mercado retorne nesse range, porque você vai ter aí uma boa formação de bloco de ordens. Aqui no caso você tem a acumulação, né? E ela foi rompida para cima, então é um bloco de ordens comprador. E aí você espera que o preço retorne a ela e você busque por gatilhos de compra, ok? Essa é a forma que você pode utilizar. Ou, se você for um pouco mais agressivo, você já pode posicionar sua compra no próprio bloco, na entrada ou no 50%, na metade dele, com o stop no fundo. Isso aí é extremamente pessoal e a forma de você negociar. Algumas pessoas vão preferir comprar logo que o mercado chegar aqui. Outras vão preferir esperar uma confirmação nessa região para o mercado te apresentar algo, ok? Vamos para a segunda forma, que é o sequencial. Aqui eu bati o olho muito rápido nesse range aqui, ó, que eu tenho 2 candles em sequência negativos, ó. 1, 2, ok? E eles foram rompidos por 1, 2, 3, 4 candles positivos, né? A partir do rompimento, tá? O que acontece depois do rompimento, para mim aqui, em relação à formação, não importa muito, ok? Fechou acima, fez o rompimento, tá show de bola. O que eu posso fazer? Se eu marcar somente a extremidade dele aqui, ó, que é o último candle que a gente conhece, você tomaria um stop no futuro, tá vendo? Quando o mercado voltou. Só que, olha o que é importante, o seu bloco de ordens não é só isso, como eu falei, é o sequencial, são esses dois. E olha como o mercado respeitou o toque ao bloco de ordens. E gerou um novo movimento de impulso, capturando a liquidez, depois ele faz a reversão. Então você evitaria o stop se marcasse somente, se você marcasse corretamente, você evitaria o stop e pegaria ainda um take em direção à captura de liquidez aqui em cima. Se você marcar errado, você tomaria o stop somente por marcar errado. Então é importante você saber identificar o bloco de ordens. Então aqui, ó, 2 candles negativos, um sequencial. Os candles positivos rompendo, você tem a formação do bloco de ordens. Então, a partir daqui, ó, da entrada, você já pode começar a procurar por compras a partir daqui. Você vê como o mercado respeita perfeitamente. E aqui no último exemplo eu quero usar, ó, após a captura dessa liquidez no fundo,
O mercado fez o seguinte, deixou um bloco de ordens aqui, ó. E olha como é importante aquela ideia de que tem que ter um engolfo e tudo mais. Não precisa, tá, pessoal? Não precisa. Você precisa o quê? Que o último candle de baixa seja rompido. Esse é o último candle negativo, ó, o que gerou a captura, inclusive. Após ele, não tem mais nenhum candle negativo. Esse cara é o último. Ou seja, a partir do momento que o mercado romper ele, fechar um candle positivo acima dele com o corpo, isso aqui é um bloco. Então, quando que fecha um candle positivo? Aqui não fecha, ok? Pavio só ultrapassou, mas não fechou com o corpo. Nesse candle você tem um fechamento do corpo aqui em cima. Ele fecha acima desse candle negativo e você tem a formação do bloco de ordens. A partir disso, você já pode marcar essa região e você pode utilizar início ou 50%. Eu gosto muito de usar sempre o início do candle, ok? Eu não gosto de usar o 50%. Então vocês não vão me ver utilizando a região dos 50%. Ah, mas comprar mais barato. Enfim, eu não utilizo, ok? Eu uso logo o início porque eu entendo que movimentos assim, ó, o mercado pode pegar aqui e disparar logo de cara. Então, a partir daqui eu já começo a procurar minhas compras. Mesma forma aqui. Rompimento, girou o bloco, você pode comprar. Então não precisa do engolfo e ter duas vezes o tamanho do candle, 3 vezes o tamanho, enfim. Não precisa disso. Você precisa estar alinhado, captura de liquidez e a formação do bloco em si sendo rompido. O último candle de baixa foi rompido aqui, voltou, testou a região e você tem a sua região de compra aqui. Então tudo isso aqui é uma região de compra, tudo isso aqui é uma região de compra. A acumulação é uma região de compra. Inclusive, aqui é uma forma de você negociar com confirmação, por exemplo. O preço chegou em um bloco aqui de trás, que é a acumulação. O que você pode esperar? Que ele te confirme alguma coisa. Vamos supor que você não viu aqui, ok? E está vendo aqui agora o preço nesse momento. E você sabe que o preço chegou em uma região de compra, que é um bloco de ordens. O que você quer ver? Que aqui o preço te dê também confirmações de que ele quer subir. Se o preço de fato vai usar essa região como um ponto de suporte, que é o bloco de ordens comprador, aqui ele tem que entregar alta. Então o que acontece? Muito provavelmente você vai ver o preço gerar outro bloco de ordens aqui. Seja também uma acumulação, seja o sequencial, ou seja somente o último candle. E aqui no caso foi o último candle. O último candle de baixa foi rompido e voltou a testar. Então o que você tem aqui? O mercado está te confirmando. Ele está em uma região de bloco de ordens, de acumulação, de consolidação, que é uma região de suporte. E agora ele também deixou um bloco de ordens para você aqui. Você já pode efetuar a sua compra. Ah, Michael, não precisa de mudança de estrutura? É válido, ok? Mas não necessita. Fechou acima, bloco de ordens formado, pode meter ficha e show de bola. Um adendo que eu quero deixar de informações para você, que é o seguinte. Quanto maior o tempo gráfico você utilizar essa ideia, melhor vai ser para você. Ou seja, mais rentável vai ser. Então, quando você identificar, por exemplo, a acumulação no diário, fique de olho nisso. Por quê? É uma região importante que está sendo formada em um tempo gráfico muito importante. Informações acima de 4 horas já vão ser informações muito relevantes. Aqui eu estou usando 1 hora. Vocês podem ver como o mercado respeitou muito bem esses pontos. Quando a gente for para um diário, por exemplo, se eu identificar uma acumulação no diário, é importante que você dê atenção a esses pontos. Porque o mercado muito provavelmente vai respeitar regiões e ainda que faça movimentos curtos, ele vai movimentar, ele vai andar. E isso pode trazer para você ali no LTF, no 15, nos 5 minutos, boas operações com bons risco-retorno. Então, é isso aqui que eu queria deixar para vocês. Então, isso aqui somente é só uma forma, né? O último candle é só uma forma de a gente visualizar o bloco. E a gente tem mais 2 formas de visualizar o bloco de ordens. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário se você já sabia disso. Se é a primeira vez que você está vendo essa forma de explicar o bloco de ordens. Se você vai utilizar isso aqui também nas suas negociações. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de vídeos como esse. E me segue no Instagram aqui, ó, Michael Pereira, Michael Pereira, né? O último A ali é um 4, então vou deixar o arroba aqui embaixo na descrição. Segue aí no Instagram, que a gente está entregando também conteúdo de valor, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então é isso, pessoal. Tamo junto, valeu e fui!